O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para escutá-lo. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: "Dai-me a parte da herança que me cabe." E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante, e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: "Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados." Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: "Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho." Mas o pai disse aos empregados: "Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado." E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: "É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde." Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: "Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito, para eu festejar com os meus amigos. Quando chega esse teu filho,
que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a graça do Espírito a nos iluminar, para que esta palavra agora meditada caia no nosso coração e nos ajude a viver como filhos, filhos amados do Pai. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje o 4º domingo da Quaresma. Avançamos um pouco mais neste itinerário rumo à Páscoa de nosso Senhor. E hoje somos agraciados pela força da palavra que nos fala ao coração por meio desta parábola. Alguns dizem a parábola do filho pródigo, outros dizem a parábola do pai amoroso. E hoje eu gostaria de lhes dizer a parábola do abraço, porque é nesta atitude que o pai sela com o seu filho que foi embora uma nova fase da história dele, que simboliza também a nossa história. O trecho que acabamos de ouvir foi retirado do capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas. E este capítulo é muito bonito, é muito importante. Eu gostaria de convidar todos vocês, durante a semana, tirarem um tempinho, tomarem as suas Bíblias e meditarem o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 15. Porque ele nos apresenta 3 parábolas. A primeira, a parábola da ovelha encontrada. A segunda parábola, a parábola da moeda encontrada, da mulher que perdeu a moeda e depois procurando encontrou novamente. E a terceira, esta que nós vamos meditar hoje, do filho que foi reencontrado. Então o trecho nos apresenta uma breve introdução, que nós podemos encontrar nos versículos 1, 2 e 3, e depois ele dá um salto para o versículo 11. Então, do versículo 4 até o versículo 10, são essas 2 parábolas que vocês vão meditar em casa. E agora nós vamos para a parábola do filho reencontrado, a parábola do abraço. A introdução nos disse que Jesus estava com 2 grupos. Primeiro, os publicanos e pecadores que se aproximavam de Jesus para escutá-lo. E depois nós temos um segundo grupo, o dos fariseus e dos mestres da lei, que criticavam Jesus dizendo: este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Se aqui nós encontramos 2 grupos, fariseus e pecadores, e depois mestres e doutores da lei, vamos encontrar também uma parábola que nos fala de 2 irmãos, que remete-nos a 2 projetos, a 2 modos de viver. Se o primeiro grupo tinha o desejo de escutar Jesus, os pecadores, o segundo grupo tinha o desejo de criticá-lo. E quando eu meditava este evangelho, preparando esta homilia, me veio a segunda pergunta: qual grupo eu pertenço? Qual grupo eu me reconheço? Aquele grupo que tem o desejo de escutar Jesus,
ou o grupo que tem o desejo de criticá-lo, de condená-lo? E agora vem essa pergunta para você também meditar. Você se reconhece no grupo dos pecadores que querem escutar Jesus, ou você se reconhece no grupo dos mestres da lei e dos fariseus que quer criticá-lo? Pensemos nisso. Diante desta realidade, o que incomodava os que criticavam Jesus é porque ele estava fazendo refeição com os pecadores. E a refeição para o judeu é algo muito sagrado, não é apenas saciar a fome da barriga, mas a refeição, ela tem um quê de sacralidade para o povo judeu. E a refeição remete à intimidade, à proximidade. Então, se Jesus come, se Jesus faz refeição com os pecadores, significa o quê? Que Jesus quer criar intimidade com eles. E isto feria o princípio judaico, porque os pecadores eram considerados excluídos da religião e da comunidade de fé. E agora vem esse Jesus querendo ter intimidade e comer com eles. Como Jesus sabia que o conteúdo era muito delicado, e era difícil Jesus tratar deste tema às claras, porque era o tema da misericórdia, o tema do perdão, qual é o recurso que Jesus utiliza? Contar-lhes uma parábola, uma história ilustrativa, que chama a atenção dos ouvintes, mas que no final vai transmitir uma verdade de fé, como Deus age através da misericórdia. Então, se você tiver o seu texto em mãos do Evangelho, vamos tomar dos versículos 11 ao 15, a primeira parte da parábola. Encontraram aí? Vamos ler juntos? A partir do 11. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que mandou para o seu campo cuidar dos porcos. Então paremos aqui. Vem agora o filho mais novo. Esse pai da parábola tinha 2 filhos, logo um era mais novo, o outro era mais velho. E o mais novo pede para o pai a parte que lhe cabe da herança. No decorrer da vida, qual é o período que nós recebemos uma herança? Vocês já pararam para observar isso? Quando o pai ou a mãe morrem. Não é verdade? Nós só temos direito a uma herança depois que o dono da herança morre. Então, a partir do momento que o filho mais novo pede a sua parte da herança, o que ele considera na relação com seu pai? Que o pai está morto. Por isso, pediu a sua parte. E agora devemos nos perguntar: como está a minha relação com o pai? Você já pensou nisso? Como está a sua relação com o pai? Qual era o desejo que motivava o coração daquele filho que pediu a herança? Ele queria uma liberdade. Na casa do meu pai não está bom, porque nós temos aqui que trabalhar, nós temos as normas da casa, então eu me sinto privado desta liberdade
onde eu quero fazer tudo o que me vem à cabeça. Então, para isso, eu mato o pai, para que eu tome a herança que é minha. Olha a posse. Dai-me a parte que me cabe da herança. É minha e já não mais do pai. Porque eu quero ir embora, eu quero viver a minha liberdade, eu não quero ser mandado por ninguém, eu não quero estar controlado por ninguém, porque esse desejo da liberdade é o que eu quero viver a partir de agora. E o pai não revida o pedido do filho. Diz o texto que ele pegou a parte que lhe cabia, dividiu a herança e deu para o seu filho mais novo. Olha a delicadeza do pai, que não discute com o filho e nem mesmo priva-o de fazer a experiência, mesmo sabendo que o que o filho estava pedindo não seria bom. E agora vem o ensinamento do Evangelho. O pai respeita as nossas escolhas, independente de quais sejam elas. E o Evangelho de hoje quer nos iluminar para que as nossas escolhas sejam bem feitas. Porque diz a lei da física que toda ação tem uma reação. Ou seja, toda escolha que nós fazemos, elas produzem frutos, elas têm consequências. E a partir do momento que nós somos iluminados pela força da palavra, as nossas escolhas são requalificadas e nos dão a possibilidade, consequentemente, de experimentarem uma realidade boa, frutífera. Lembra do evangelho do domingo passado, a figueira que não produzia frutos? Então vem ao encontro do evangelho de hoje. Depois de receber a sua parte, aquilo que lhe cabia, o filho mais novo juntou o que era seu e foi para o estrangeiro. Esta seria a palavra que se adequaria mais ao original que está em grego. A nossa tradução é um pouco pobre e disse para um lugar distante. Por que o lugar estrangeiro? Porque é o lugar onde você não se reconhece. Eu não sei se vocês já tiveram a possibilidade de viver em um outro país por algum tempo e fazer a experiência de ser estrangeiro. Quando eu estava estudando, fiquei uma temporada em Roma e fiz essa experiência e percebi o quanto ela é desafiadora. Estar num país diferente, com uma língua diferente, com uma cultura diferente, com uma comida diferente, com um costume diferente do nosso. E ir para o estrangeiro tem uma dimensão que não é apenas geográfica, de um lugar para o outro, mas este ir para o estrangeiro tem também uma dimensão existencial. Porque quando damos o grito de independência, dizemos que não precisamos do Pai, que não precisamos de fé, que não precisamos de comunidade, porque nós nos bastamos, fazemos a experiência do estrangeiro, do estranho, do diferente, daquilo que muitas vezes nos desestabiliza. E ir para uma região distante, ir para o estrangeiro, é se distanciar das suas raízes, das suas origens, daquilo que ele era como filho. E agora vem uma outra pergunta para a nossa dimensão existencial. Na minha relação com o Pai, eu tenho vivido como estrangeiro ou eu tenho vivido como filho? Porque o mais novo faz esta experiência, abdica, renuncia à condição de filho para viver como estrangeiro.
E ao afastar-se das suas raízes, da casa do pai, das suas origens, ele se torna um estrangeiro para si mesmo. Ele se torna um estrangeiro para si. E lá na frente ele vai reconhecer isso. Quantos empregados na casa do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome, vou embora, vou voltar para a casa do meu pai. Irmão, irmã, não queira ser um estrangeiro de você mesmo. Não se permita ser um desconhecido de você mesmo. Mas hoje permita com que esta palavra de Deus te ajude a viver a sua condição, que é de filho amado do Pai, que é de filha amada do Pai, porque você não é estrangeiro para o Pai. Você é filho, você é filha dele. Mas ele respeita a sua liberdade, ele respeita as suas escolhas. Se você escolher viver como estrangeiro, ele vai te respeitar. Mas a experiência não é sadia, não é gostosa, não é boa de ser vivida. E a parábola nos demonstrou isso. E é necessário esta tomada de decisão por uma volta para a casa do Pai, para que nós também, na nossa realidade mais íntima e profunda, sejamos amigos de nós mesmos. Convivamos em paz conosco mesmo, e não vivamos num duelo interior entre eu comigo mesmo, como se habitasse dentro de mim um desconhecido, uma desconhecida, um estrangeiro. Depois disso, de receber a sua parte da herança, ele esbanjou tudo numa vida desenfreada. O Papa Bento XVI diz no seu livro Jesus de Nazaré, que a vida desenfreada significa viver longe da sua essência. A atitude de matar o pai, de pegar o que lhe cabia da herança, de viver como estrangeiro, fez com que aquele filho não vivesse de acordo com a sua essência. E não vivendo de acordo com a essência, entrou num ritmo desenfreado. Mais uma pergunta para nós. Como é que está o nosso ritmo de vida? Desenfreado ou equilibrado? Pensemos nisso. Se tiver de acordo com a essência, que bom, continue, você está no caminho certo. Mas se tiver desenfreada, ou seja, longe da essência, tome a decisão de fazer um caminho de volta para a casa do pai. Depois que esse filho viveu tudo isso, veio a consciência. Agora eu preciso fazer alguma coisa, porque acabou tudo, a vida desenfreada consumiu tudo. E ele vai atrás de um emprego, porque precisava agora sobreviver. E o único emprego que ele conseguiu foi para cuidar de quê? Vocês prestaram atenção no texto? Para cuidar de porcos. Gente, para o judeu, o porco era um animal impuro. Então, a maior humilhação para um judeu era ter que cuidar de quê? De porcos. Isso na dimensão cultural religiosa. Mas nós que somos aqui do Goiás, e temos o hábito de conviver com a roça, nós sabemos o que é ter um chiqueiro dentro de casa, ou na roça. O chiqueiro sempre é feito longe da casa, não é? Porque dá muito mosquito, tem um mau cheiro. Tudo que sobra e que perde em casa, o que a gente diz? Coloca na lavagem, para dar para os porcos. E agora esse filho foi para onde?
para o meio do chiqueiro. E estando no chiqueiro, ele não podia nem mesmo comer a comida dos porcos, que vocês bem sabem como é que é uma comida de porco. Sair da dignidade de filho amado, sair da casa do pai que o amava, aonde tinha tudo com muita fartura, e ir terminar a sua caminhada onde? No meio do chiqueiro, comendo lavagem em meio aos porcos. Esta parábola conta a história da humanidade perdida e ferida pelo pecado. E a Quaresma nos coloca nesta dinâmica que desembocará no maior acontecimento que marca a história da humanidade na sua relação com Deus. Porque por meio do sacrifício de Cristo, nós que estávamos em meio à lavagem e à sujeira do pecado, fomos resgatados pelo seu sangue derramado e fomos elevados à condição de filhos amados do divino Pai eterno, retornando para a sua casa. Não se acomode com o seu chiqueiro, não se acostume com a sua lavagem, mas hoje permita com que esse evangelho te incomode, te ilumine, te exorte a uma tomada de decisão, porque foi isso que aconteceu com o filho mais novo. Quantos empregados na casa do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Não queira morrer de fome sendo filho, sendo filha de um Deus que é farturento. Vou repetir, não queira morrer de fome sendo filho, filha de um Deus que é farturento. Padre, o que fazer? Veio o texto para te responder. Vamos agora tomar os versículos 18 ao 20. Vamos ler juntos? Olha o que o filho disse. Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. Paremos aqui. Vem agora a atitude do filho. 3 ações. Vou embora. Primeira. Segunda, vou voltar para o meu pai. E terceira, vou dizer: Pai, não sou digno de ser chamado de filho. Pensemos nessas 3 atitudes. Pensemos nas realidades de lavagem, de chiqueiro e de porcos que muitas vezes nos abocanham. E hoje, nesta atitude do filho, que faz parte de um caminho interior de arrependimento, que o motiva a voltar de onde ele saiu. Porque o discurso da falsa liberdade, que eu, para ser livre, devo fazer tudo o que me dá na cabeça, não era verdadeiro. Porque a falsa compreensão de liberdade do filho mais novo resultou na sua miséria. Não só material, mas na sua miséria existencial. Não seja você também iludido, iludida, por esta falsa sensação de liberdade que te convence
te dizendo que para você ser livre, você tem que chutar o pau da barraca e fazer tudo o que dá na sua cabeça. Entenda que se você seguir esse caminho, você vai resultar no lugar do filho mais novo, lugar de miséria. E você é filho, amado e amada, e não foi criado para viver na miséria. Então, tomar a decisão de voltar. E aí, quando a gente volta, diz o nosso ditado goiano, que volta com o rabinho entre as pernas, com vergonha. E aí vai chegar para o pai dizendo: eu não sou mais digno de ser teu filho, não me chame mais de filho, porque eu não posso mais ter essa dignidade diante do que eu fiz. E aí é interessante compreendermos que a filiação divina não é por mérito, mas é por graça. Então não é por alguma coisa que eu fiz e que agora eu fui presenteado de filho de Deus. Não, é graça de Deus. E aí vem uma consolação. Mesmo passando pelo caminho da lavagem dos porcos, a misericórdia de Deus é sempre maior do que o nosso pecado, do que a nossa rebeldia, e quer nos devolver aquela condição originária na qual fomos criados. Condição de justiça e de santidade, vai dizer o catecismo da Igreja Católica. Diante das ações do Filho, nós encontramos agora as ações do Pai. Então ele partiu, voltou para o seu Pai. Quando ainda estava longe, quem o avistou? O Pai. O que isso significa? Que o Pai esperava o seu Filho. O pai não se acomodou, o pai não se revoltou contra o filho, o pai não espraguejou o filho dizendo: como ele me matou estando vivo, como ele pediu a parte da herança, agora que ele morra onde ele estiver, que a vida dele não dê certo, olha o que ele fez comigo. Não foi esta a atitude do pai. O pai o esperava, porque o pai já entendia o que ele ia viver. Então, a partir do momento que ele toma a decisão de voltar, estando ainda no caminho, o pai já tinha avistado-o. E agora vem as atitudes do pai. Primeira, sentiu compaixão. Segunda, correu-lhe ao encontro. Terceira, abraçou. E quarta, cobriu de beijos. Todas as vezes que nós passamos por uma experiência de conversão, que nos leva a uma mudança de mentalidade, consequentemente a uma mudança de atitude, e somos interpelidos pela força do Espírito, que nos leva ao arrependimento e à tomada de decisão de voltarmos para a casa do Pai, a atitude dele para conosco sempre é esta: vai nos avistar nesse caminho de volta, se sente compaixão, assume e sente a nossa dor, toma a decisão de ir ao encontro, não fica esperando com as pernas para o alto, e quando nos encontra, nos dá um abraço bem apertado, nos beija como sinal do afeto, do amor, do perdão e da misericórdia. Você se reconhece como filho amado? Você se reconhece como aquela que se permite ser abraçado e ser beijado pelo Pai que te ama e que te dá a dignidade de filho e de filha dele? O abraço e o beijo manifestam afeto. E esta pandemia que nos distanciou, esta pandemia que nos impediu de abraçar, esta pandemia que também nos impediu de beijar quem nós amamos, fez com que nós ficássemos carentes de afetos. E hoje, a palavra que é viva, portanto é para a nossa vida, quer nos
possibilitar uma experiência nova com o amor do Pai, que é afetuoso e que pode nos dar o que nós estamos gritando, porque estamos precisando. Se permita nesta Eucaristia ser abraçado pelo Pai. Permita nesta Eucaristia receber o beijo do Pai que te ama. Porque por mais que em alguma fase da sua vida você viveu ou vive como filho pródigo, o Pai te espera sempre e te ama. Por isso, age desta forma. Aí vem agora a confissão do filho, o seu arrependimento. Pai, eu pequei contra Deus, contra ti, já não mereço mais ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. E agora vem o comando do Pai. Pegue aí o seu texto. Vamos juntos? Versículos 22, 23 e 24. Olha o que está escrito. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O pai agora pede roupa nova, túnica. Pede sandália e pede anel. O que significa isso? A veste branca, a veste do batismo, a veste do filho. Estamos rumo à Páscoa. E pelo sacrifício de Cristo na cruz, as nossas vestes foram lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro, vai dizer o livro do Apocalipse. Somos revestidos de uma nova veste, a veste batismal de filhos amados. As sandálias, sinal da verdadeira liberdade, que não está numa autonomia autônoma, você até é redundante aqui, de dizer que eu me basto e que devo fazer tudo que dá na minha cabeça e que isso é liberdade. Não, a verdadeira liberdade é daquela que consiste em desfrutar da graça de ser filho na casa do Pai. E o anel, sinal da autoridade que me é dada, a autoridade de filho amado que eu sou, de filha amada que eu sou. Receba hoje a sua veste, receba hoje o seu anel, receba hoje as suas sandálias, porque é esse o grande presente que o Senhor tem para nós. E partindo daí, nos convida para uma grande festa. Estamos rumo à Páscoa, a festa mais importante da nossa fé. Mas estamos numa Eucaristia, o banquete do Senhor, na qual nós somos alimentados pelo seu sangue e pelo seu corpo, que nos comunica a vida de Deus. Mas agora, para encerrar, vem o filho mais velho, que tinha ficado na casa do pai, que não tinha se rebelado, que não tinha ido embora. E aí, quando o filho mais velho viu o barulho da festa, ele chega em casa e vai perguntar aos criados, aos empregados: o que está acontecendo? Não tem coragem de chegar para o pai, mas chega para os criados. E aí os criados respondem: é teu irmão que voltou, teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. E aí o texto nos disse: mas ele ficou com raiva e não queria entrar. Pode ser, padre, que eu não me identifique com o filho pródigo, com o filho mais velho, que rebela, que chuta o pau da barraca e que vai embora. Mas eu sou até uma pessoa boa, eu sempre venho à igreja, eu prezo pelos princípios que me foi ensinado na família, mas de repente existe uma rebelião aqui dentro, ó.
que era a rebelião do filho mais velho, que ainda permanecia na casa do pai, mas que não se reconhecia como filho do pai. 2 filhos, 2 projetos, 2 modos de viver. Porém, ambos numa rebelião interna que lhes possibilitava a fome. O filho estava com fome, mais novo, porque gastou tudo lá fora. Mas o mais velho, que ficou dentro da casa do pai, também estava com fome. E como o pai foi atrás, esperou o mais novo, o pai também fará com o mais velho. Olha lá para vocês verem no final do versículo 28. O pai, saindo, insistia com ele. A mesma atitude do pai para com o mais novo. Correu ao seu encontro. Agora com o mais velho, foi ao encontro dele e insistia com ele. A finalidade do amor do pai é reunir todos os filhos para que eles vivam como irmãos. E o que o mundo em guerra carece é desta verdade de fé. Porque quando eu já não reconheço o outro como meu irmão, o que eu faço? Guerra, porque sou eu que me basto. E agora vem a justificativa do filho mais velho. Vamos encerrar o texto? Pegue lá dos versículos 29 seguintes. O pai saindo insistia com ele. Vamos ler juntos? Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu me deste, nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Esta rebelião do filho mais velho fala da nossa rebelião quando a gente quer tirar satisfação com o pai. Vocês viram a arrogância dele? Esse teu filho não é meu irmão, é teu filho. Gasta tudo com as prostitutas, e eu que não sou digno de receber um cabrito, enquanto o Senhor mata um novilho para esse teu filho fanfarrão. Isso que legitima muitas vezes a nossa rebeldia contra o pai. De achar que somos injustiçados, que somos prejudicados no caminho que fazemos com ele. O outro estava com fome fora, mas este estava com fome dentro. Não queira você estar dentro passando fome. Não queira você estar dentro passando fome. E agora vem a pedagogia do pai, que acolheu o filho mais novo, mas que acolhe também o filho mais velho, para que ambos experimentem o que o pai tem de melhor: o seu amor, a sua compaixão, a sua misericórdia. Filho, tu estás sempre comigo. O pai reconhecia o filho mais velho com ele, mas o filho mais velho não reconhecia o pai para com ele. Por isso se achava injustiçado. Queira você também reconhecer a presença do pai com você. Não queira ser vítima na sua relação de fé de um Deus que muitas vezes causa injustiça contra você. Mas faça o contrário. Queira estar na casa dele, mas para desfrutar de tudo aquilo que ele pode te oferecer como filho. Filho, tudo que é meu é teu. Venha para a festa. E olha que interessante a forma do verbo: alegrar-nos.
mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque a verdadeira festa precisava do pai, precisava do filho mais novo e precisava do filho mais velho. Portanto, alegrar-nos contempla a todos, não é alegrar-vos, é alegrar-nos. É o pai, o filho mais velho e o filho mais novo, que simboliza esta parábola a humanidade. Não há problemas, as diferenças, cada qual com a sua particularidade, com o seu jeito de ser. Isso não é problema, por isso filho mais velho e filho mais novo, por isso um vai embora, o outro fica, as diferenças. Portanto, estas diferenças não nos impedem de vivermos a unidade, de vivermos a fraternidade da grande família de Deus que é a sua igreja. E hoje o convite é para o filho mais novo, mas o convite também é para o filho mais velho. E aí cada um de nós, diante da parábola e desta homilia, devemos nos reconhecer: eu me sinto mais como o filho mais velho, ou eu me sinto como o filho mais novo? E diante do seu diagnóstico, o convite é o mesmo para todos: volte para a casa do Pai. Viva a sua dignidade de filho amado, independente se você é mais velho ou mais novo. Se abra a este caminho de graça e de conversão, porque se o primeiro precisava se converter, o segundo também precisava. E diante disso, ambos participariam da alegria do Pai. Alegrar-nos. E é esse o convite para você neste quarto domingo da Quaresma. Então vamos encerrar esse momento pedindo isto. Por um instante, feche os seus olhos e reze. Como está a sua relação com o Pai? Você se reconhece como filho pródigo mais novo ou como filho rebelde mais velho? E vai pedindo esta graça, vai dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Diante da minha falsa sensação de liberdade, diante do meu descontentamento daquilo que eu já tenho, muitas vezes me rebelo e não me reconheço como filho. Mas agora eu quero a graça da palavra para me ajudar a voltar para o Pai, para receber o seu abraço, para receber o seu beijo e para participar da sua alegria. Independente se você é filho mais velho ou filho mais novo, abra os seus braços para o Pai e diga para Ele: eu preciso do teu abraço. Fala para o Pai: eu preciso do teu beijo, do teu afeto, do teu amor, da tua misericórdia, porque o Senhor sabe por todos os caminhos por onde eu tenho andado, dentro ou fora. Dai-me, Senhor, a tua graça. Queira receber o abraço do Pai, queira receber o beijo do Pai. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas
tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te